capítulo 2, versículo 17 até o versículo 24. Como, se eu não me engano, foi o irmão Jael que falou na oração, na providência do Senhor, nós estamos falando muito sobre, a palavra de Deus falando muito sobre hipocrisia. Não foi algo que foi planejado, culminou tanto o Sermão do Monte falar sobre hipocrisia, quanto a Epístola aos Romanos falar de hipocrisia. E como o irmão Gustavo bem relembrou hoje na EBD, que ele deu, todos nós, por natureza, somos hipócritas. Todos nós somos. Nós não podemos esquecer dessa realidade. E Romanos, capítulo 2, do versículo 17 ao versículo 24, para nós fazermos uma introdução, ele, aqui que começou a virar a linha argumentativa para aqueles que acreditavam não estar anexados nessa ira de Deus do versículo 18 ao versículo 32, que foi a exposição do capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11, no versículo 17, agora ele retoma e vai agora especificar o nome. Nós vimos no capítulo 2 que essa classe de pessoas presentes na igreja em Roma, possivelmente, ele está direcionando aos judeus. Mas nada impede de também ele estar falando de alguns gentios que não tinham se entregado às depravações do versículo 18, do capítulo 1 até o versículo 32. Por quê? Nós temos filosofias do primeiro século, também de séculos antes de Cristo, que ensinavam a virtude. Então, nós vimos que alguns gentios poderiam ver aqui no versículo 18 ao versículo 32 o que o apóstolo Paulo diz e dizer: não, eu não pratico tal coisa. Então, eu escapo da ira de Deus. A ira de Deus não se manifesta contra mim. Aí o apóstolo Paulo, no capítulo 2, versículo 1, vai dizer: portanto, é indesculpável homem quando julgas quem quer que seja, porque no que julga a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Então ele já vai dizer que, olha, você que está se achando superior àqueles que praticam essas abominações, não acha. E olha o que ele vai dizer no versículo 5, para nós recapitularmos. Aqueles que acreditavam que não estavam sendo alvos da ira de Deus, porque não praticavam os pecados do versículo 18 a 32 do capítulo 1, e porque não estavam sofrendo nenhuma disciplina na carne ou no Espírito de Deus, eles acreditavam que eles não estavam debaixo da ira divina. O apóstolo Paulo diz: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, por quê? Porque no versículo anterior, nós vimos isso, o apóstolo Paulo diz que a bondade de Deus de não punir essas pessoas é para que eles se arrependam. Mas eles não se arrependiam, eles acreditavam que por Deus não os puni, Deus estava se agradando deles. Nós vimos isso na exposição. Aí no versículo 5, essas pessoas que acreditavam que não estavam debaixo da ira de Deus, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo. Ou seja, tanto as pessoas do versículo 18 ao versículo 32 estão debaixo da ira de Deus, quanto esses hipócritas também estão debaixo da ira de Deus. E aqui ele vai dizer, ira e acumulando. Tem uma ira sendo acumulada aí. Então nós vimos que cuidado, não é porque nós estamos numa vida boa, numa vida tranquila, que isto signifique que Deus se apraz das nossas atitudes. Isso não significa. E semana passada o irmão Vinícius expôs, antes do apóstolo Paulo especificar a respeito dos judeus, ele já contra-argumenta uma possível objeção de: e aqueles gentios que não tiveram a lei? Aquelas pessoas, ou melhor, os gentios que não têm a lei. E o irmão Vinícius expôs sobre a questão da norma, da lei gravada no coração do homem, a diferença entre norma e lei, que toda lei é uma norma, mas nem toda norma é uma lei. Mostrou aqui na exposição, do versículo 12 ao versículo 16, que existe a consciência ora acusando, ora defendendo. Ou seja, essas pessoas vão ser julgadas também por Deus de acordo com a norma
da lei, de acordo com as suas consciências. E o apóstolo Paulo vai terminar no versículo 16, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Com o meu evangelho. E aqui no versículo 17, ele enfim chega para os judeus. Alguns vão dizer que a epístola aos Romanos é uma epístola cuja temática é justificação pela fé, independente das obras da lei. E qual era o grupo de pessoas que mais advogavam em favor da salvação por obras? Obras da lei. Os judeus. Os judeus, na igreja do primeiro século, eram aqueles que tinham confundido a lei de Deus como meio para a salvação. Esses judeus acreditavam que a lei salvava alguém. E o apóstolo Paulo, ele vai mostrar em Romanos, e em determinadas outras epístolas, mas em Romanos, mais claramente, que a lei jamais salvou ninguém. E o apóstolo Paulo vai discorrer sobre lei em Romanos, antes de chegar a falar também sobre este evangelho de Jesus Cristo, mais claramente. Versículo 20, no capítulo 13, ele vai falar sobre a justificação pela fé, mas até lá ele está falando sobre a lei. Ele vai dizer, por exemplo, que a lei é para que toda boca se cale diante de Deus. Que todo mundo seja culpável diante de Deus. Ninguém pode bater no peito e dizer, eu sou justo, eu sou bom, eu cumpri a lei de Deus. Ninguém pode dizer isso. Mas aqui no versículo 17 a 24, nós temos que imaginar Romanos como o apóstolo Paulo construindo um projeto arquitetônico, ele está construindo uma casa de doutrinas. A justificação pela fé, mas ele está indo aos poucos. Ele não vai falar tudo de uma vez. Ele começa a falar sobre a ira de Deus, mas antes ele fala sobre se envergonhar do evangelho, a gente vai ver, vai recapitular aqui. Depois ele vai falar sobre os gentios, a norma da lei no coração dos gentios. Agora ele já está apontando para os judeus que se gloriavam na lei, é o que nós vamos ver hoje. Mas ainda ele não está chegando no cerne da questão sobre a lei. Ele vai chegar lá ainda. Hoje ele vai mostrar como que a lei, se nós vimos do capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 11, que todo mundo é hipócrita, e isso é auto-evidente, se do versículo 1 ao versículo 11 ele mostra que isso é auto-evidente, do versículo 17 ao versículo 24, ele vai demonstrar que a lei corrobora com essa afirmativa. A lei diz, você é hipócrita. A lei vai dizer isso também. Versículo 17. Vamos ler a palavra de Deus. Se, porém, tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que está persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério, e o cometes? Abomina os ídolos, e lhes roubas os templos? Tu, que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. E aqui percebemos já o apóstolo Paulo repetindo a questão da lei mais uma vez. Se no sermão anterior, na perícope anterior, ele repetiu o termo de lei para fazer a distinção da lei revelada no Sinai e da lei, da norma da lei escrita no coração, aqui ele vai na lei revelada no Sinai. Ele está falando do Antigo Testamento. Essa é a lei que o apóstolo Paulo está olhando. Esta é a lei do Sinai. Se, porém, tu que tens por sobrenome judeu, ele já especificou o seu público. A igreja em Roma não era uma igreja, possivelmente, de maioria judeu. Na verdade, a maioria era gentil.
mas tinha um grupo judeu. E ele percebe, isso fica claro nas epístolas, fica claro em Atos dos Apóstolos, que os judeus, eles acreditavam que eram, por natureza, por etnia, por sangue, superiores a esses cristãos que estavam adentrando na nação judaica, na igreja cristã, melhor dizendo. Na igreja cristã. E, quiçá, muito mais eles se achavam superiores aos gentios, por natureza. Por quê, meus irmãos? Romanos 2,17 está intimamente conectado a Romanos 1,18. Nós não podemos ir para uma outra perícope em nenhum momento, nem nas nossas leituras particulares, nas nossas devoções, ir para o capítulo seguinte esquecendo do capítulo anterior. Isso é uma má interpretação de texto. Eles não podem ir para a perícope seguinte esquecendo do anterior. Não é porque está no capítulo 2 que esqueçamos o capítulo 1. O capítulo 1, o versículo 18, ainda está em voga. Ele está mostrando que a ira de Deus se revela contra toda impiedade e injustiça dos homens que retêm a verdade pela injustiça. E esses judeus, e judeu é um termo que possivelmente, alguns comentaristas vão dizer, tem algumas abordagens diferentes, mas vão dizer que após o período do exílio, como a tribo que tem a promessa messiânica, a tribo em que ficou o maior tempo de pé é a tribo de Judá. Por conta disso, quando os judeus voltam do exílio babilônico, todas as tribos adotam o nome judeu como honra. Eles são judeus. Daí que possivelmente vem o termo judeu. Porque até então nós temos muito israelita. Por que israelita? Filho de Israel. Quem é Israel? Jacó. Jacó é Israel. Deus muda o nome de Jacó. Jacó passa a ser Israel depois que encontra com o anjo. E uma vez chamado Israel, os filhos dele são israelitas. E aí vem o nome da nação Israel. E judeu possivelmente está ligado à tribo de Judá. Possivelmente. Mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo, tu que tens por sobrenome judeus e repousas na lei. Existe, e aqui que começa, o que o apóstolo Paulo vai começar a desenvolver, algo que é de certa maneira complexo, porque não há problema em si em repousar-se na lei. Algumas pessoas, quando vão ler Romanos, leem de maneira equivocada e chegam ao final da epístola ou de um capítulo e diz, então, não existe mais lei de Deus. Então, a lei de Deus, o apóstolo Paulo vai argumentar sobre isso, mais para frente, é algo ruim em si. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo não está dizendo que repousar-se na lei é algo ruim em si. Porque nós temos o Salmo 119. Nós temos vários salmistas, vários salmos com salmistas dizendo que eles têm prazer e deleite na lei de Deus. Eles meditam nela de dia e de noite. Logo, o problema não está na lei em si. O problema está dentro desse contexto de a ira de Deus se revelar contra toda impiedade e injustiça. Diante dessa ira, o judeu, ele ficar repousando-se na lei, ou seja, tendo segurança da lei como se a lei não o condenasse. Quando ele olha e vê a ira de Deus se manifestando contra toda impiedade e injustiça, ele fala, mas eu tenho a lei, essa ira não virá sobre mim. Eu cumpro os mandamentos de Deus. Eu sou um bom crente. Eu sigo o que a palavra de Deus diz. Não, isso que o apóstolo Paulo acabou de escrever é para pagão. Eu sou bom. Eu tenho a segurança da lei. Ele não está entendendo o que é lei. Ele está utilizando algo bom, algo dado por Deus, que é graça, de maneira equivocada. De maneira para usar como subterfúgio da ira divina. E aí nós recapitulamos, capítulo 1, versículo 16 ao versículo 17, que o reverendo Ricardo expôs aqui. O que ele diz, o apóstolo Paulo? Pois não me envergonho do evangelho.
Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer, visto que a justiça de Deus se revela aonde? No Sinai? É no Sinai que a justiça de Deus se revela? É no Sinai que Deus falou, isso aqui é justiça? A justiça? Ele revelou preceito justo no Sinai. Mas aonde se revela a justiça de Deus? Onde? No Evangelho. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus em si, ela não se revela na lei. Sabe por que ela não se revela na lei? Porque a lei mata. Porque nós somos pecadores. Maldito todo aquele que não cumprir todas as palavras desta lei. Todas. Todas. Se alguém que está aqui nessa noite já mentiu, é maldito. Se alguém que está aqui nessa noite desonrou o pai ou a mãe durante a sua vida, é maldito. Se alguém que está aqui esta noite teve algum pensamento lascivo, é maldito, segundo a lei. Mas Deus, em sua graça, os crentes da antiga dispensação, nós não vamos ver eles sofrendo o julgamento concernente da lei. Os crentes não. Nós vemos os ímpios. Por quê? Porque Deus tolera aqueles pecados, porque Cristo iria expiar. Então a justiça de Deus, do pecador que merece morrer, ter que ser morto, ela só se revela no Evangelho, porque Jesus Cristo morreu em nosso lugar. É por isso que o justo, ele não vive repousando no sentido negativo que o apóstolo Paulo está abordando aqui, repousando na lei. O justo vive repousando-se na fé. Porque o justo viverá por fé. Esses judeus, eles ainda acreditavam que eles poderiam obter salvação por obras da lei. Eles se achavam bons. Eles se achavam justos. Eles olhavam para os demais povos de cima para baixo. Eles eram altivos. Eles não conseguiam ver os seus pecados. Se, porém, tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, ora, se ele está se repousando na lei, ele de boca se gloria em Deus. Mais uma vez, tem algo de errado se gloriar em Deus? É claro que não. Primeira pergunta do breve catecismo do Westminster: qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é viver para a glória de Deus e se deleitar nele para todo sempre. Gloriar-se em Deus, viver para a glória de Deus, é algo legítimo. Na verdade, é o proceder que todo crente deve ter. Agora, o problema é quando a lei, quando o viver para a glória de Deus é utilizado para escapar das admoestações divinas. Quando Deus fala, arrependa-se, e o judeu fala, mas eu sou judeu. É como dizem para Jesus. Jesus fala que todo aquele, que eles eram escravos. Eles falam, mas nós não somos escravos. Nós não somos. Nós não somos escravos. Somos filhos de Abraão. Eles falam, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Jesus, em todo momento, ele tem embate com essa arrogância judaica.
E aqui o apóstolo Paulo está linkando aquela hipocrisia do capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11, a arrogância. Porque todo arrogante é hipócrita. E todo hipócrita é arrogante. Porque para alguém achar que não tem pecado, para alguém nunca conseguir ver o pecado dentro de si, é somente com jactância, é somente com arrogância. É somente se inflar a tal ponto de achar que não há iniquidade dentro dele. E Deus revelar a sua palavra, dizer que tu és um pecador, e ainda assim, ele se excusa. Qual é a raiz disso? Orgulho. Arrogância. Se porém tu, que tens por sobrenome judeu, repousa na lei, glorias de Deus, e que conheces a sua vontade. É uma obrigação do crente conhecer a vontade de Deus. É uma obrigação. E aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei. Isso é bom também. Mas nós vamos ver que tudo isso que é bom, os judeus estavam pervertendo. Tudo que o apóstolo Paulo está enumerando até agora é algo bom. O fato de os judeus terem essas características não significa que eles estavam longe do juízo divino. Então, se o apóstolo Paulo havia dito que apenas ter paz, ou seja, uma situação de paz, de tranquilidade, não significa que Deus está favorável ao indivíduo ou a um povo, agora ele vai dizer que até mesmo ter essas características boas pode ser muitas das vezes para utilizar como subterfúgio das administrações divinas ou para a própria arrogância. Arrogância. Tudo que era bom os judeus utilizaram para vanglória. Versículo 19. Que estás persuadido de que és guias dos cegos. Eles estão persuadidos nisso. Eles acreditam que Israel é a luz das nações. Mas existe a profecia sobre isso. O Messias é judeu. Mas ao utilizarem isso, eles utilizam para, mais uma vez, escapar do juízo divino. É como se o apóstolo Paulo já está aqui dizendo, ora, tudo isso que eu estou elencando, eu sei que vocês são. Eu sei. Eu poderia elencar mais coisa. Mas o fato de vocês terem essa qualidade por causa do Senhor, não faz com que vocês escapem do versículo 18. E do versículo 5. De acumular ira. Não escapa. Esses judeus, nós vemos os fariseus, por exemplo, nós tivemos um estudo aqui sobre os fariseus, que os fariseus praticavam boas ações. Os judeus também praticavam boas ações. Os judeus que crucificaram Jesus praticavam boas ações, meus irmãos. Eles davam esmola. Eles iam nas casas das viúvas. Eles davam dízimo. Isso é ruim em si? Não. Mas isso não faz com que eles, ou não fez com que eles escapassem da ira de Deus por terem crucificado Jesus. Algumas vezes a gente vê alguns personagens bíblicos e vê eles como totalmente sem nenhum traço de virtude.
Mas a Bíblia, em todo momento, mostra externamente virtude dos fariseus. Virtude em si, algo que é muito falado hoje em dia, em alguns ciclos, virtude em si não salva ninguém. Virtude é algo bom? É algo bom. É algo que Deus requer do homem? Requer do homem. Isso salva? Não. Isso faz com que a pessoa não esteja debaixo da ira divina? Também não. Você pode criar o seu filho no caminho da virtude. Se ele não for criado no caminho do Senhor Jesus, ele vai para o inferno. Sendo um bom cidadão. Sendo alguém que paga os seus impostos. Sendo alguém que vive retamente. Virtude não salva ninguém. Porque a lei também não salva ninguém. E esses homens que tinham esses traços de virtudes estavam persuadindo de que eram guia dos cegos, luz dos que se encontraram em trevas. Eles acreditavam ser, porque o que o apóstolo Paulo está dizendo, eles estavam persuadidos disso. Eles acreditavam ser instrutor dos ignorantes. É o que está no versículo 20. Mestre de crianças. Meus irmãos, olha quem eles estão ensinando. Se a gente entende o que o apóstolo Paulo está demonstrando aqui, os judeus está somente aqui demonstrando condescendência. Ele está sendo misericordioso aqui. O que ele tem a ganhar com o cego? É uma boa ação que ele está fazendo. O que ele tem a ganhar sendo luz do que estão em trevas? Ele já está na luz. O que ele tem a ganhar instruindo ignorantes? O que ele tem a ganhar sendo mestre de crianças? Nada. Nada. E essas virtudes que eles praticavam, que eles estavam persuadidos que faziam, isso era apenas para eles uma das provas de que eles cumpriam a lei de Deus. Eu cumpro a lei de Deus. Eu faço essas coisas. Eu sou isso, porque eu sou judeu. Eu sou judeu. Essas características estão no meu sangue. Estão na minha atitude. O apóstolo Paulo continua, final do versículo 20. Tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. E aqui o apóstolo Paulo especifica e mostra a revelação especial. Se o irmão Vinícius expôs a respeito da revelação geral e a respeito, revelação geral quando ele expôs versículo 18 ao versículo 32 do capítulo 1, e na última pregação da norma da lei, gravaram no coração e da consciência, porque eles não tinham a lei escrita, os judeus eles tinham. Por exemplo, os filósofos demoraram muito tempo até descobrirem que só poderia haver um único Deus. O monoteísmo. Um monoteísmo pagão. Tudo bem. Mas os judeus sabiam isso muito antes dos filósofos. Ó Israel, ouve, o Senhor é o único Senhor. Os judeus, em quesito de sabedoria, estavam, ou deveriam estar, anos-luz à frente dos filósofos. Não estavam por causa das suas depravações. Porque quem lê o Antigo Testamento vê o quão depravado era o povo judeu. Sodomia, juízes, tem sodomia aí em Israel. Canibalismo, tem em Israel. Pense em algum pecado e você vai achar na Bíblia o judeu praticando. Esse é o povo. Esse é o povo.
Mas eles tinham na lei, a forma da sabedoria e da verdade. Versículo 21. Agora o apóstolo Paulo vai elencar uma série de indagações a fim de demonstrar, mais uma vez, a hipocrisia. Esse é o objetivo dessas indagações. Versículo 21. Então, podemos ler assim: depois que eu já caracterizei vocês, depois que eu disse isso tudo, depois que agora o retrato está pintado, vamos agora sentar para uma conversa. Me respondam. Versículo 21. Tu, pois, que ensinas a outrem. Ué, eles não são guia dos cegos? Não são instrutor de ignorantes? Não são isso tudo? Tu, pois, que ensinas a outrem, que não te... Perdão. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Começou. Primeira indagação. É um professor hipócrita. Ele vai agora especificando o que ele está querendo indagar aqui. Tu, que pregas que não se deve furtar, furtas? Isso vale pra gente. A gente fala que não se deve furtar, mas a gente furta dinheiro do patrão quando a gente está em ociosidade, no momento de trabalho. Isso é furto. Ou será que nós não achamos que isso é furto? Se alguém está nos pagando para trabalhar de 8 às 6, pagando para a gente ter 8 horas de trabalho, mas que na verdade eu só trabalho 5 horas, 6 horas, estou furtando meu patrão. Tem um furto acontecendo aqui. Eu que ensino que não se deve furtar, mas eu tenho um gato em casa? A minha luz eu não pago? A conta de água eu não pago? Vamos nos colocar no lugar dos judeus aqui. Porque é fácil a gente apontar para os judeus e falar, vai, Paulo, massacra eles mesmo. Nós não somos como eles. E aí a gente comete o mesmo pecado dos judeus. Os mesmos pecados. Tem crente até que, já falou isso numa EBD, que acha celular no chão, ele vê de quem é, ele pega, esconde no bolso e ainda fala que foi bênção de Deus. E depois ele diz, lá no salão de beleza, no trabalho, que furtar é pecado. Furtar é pecado. Meus irmãos, a lei ela é perfeita. Não importa o que é roubado em última instância. Se é uma borracha ou se é R$1 milhão. Maldito todo aquele que não cumprir todas as palavras desta lei. Furtou, a lei já deu o veredito. Maldito. Maldito. Nós não estamos trabalhando gradação de punição. Tudo bem? Versículo 22. Dizes que não se deve cometer adultério e o comete? E aqui está realmente a prática. Com certeza nós podemos imaginar pessoas no primeiro século cometendo essa prática de adultério, assim como na igreja tem. Vez ou outra, quem tem muito tempo de igreja, vez ou outra, tem uma surpresa de um irmão que parecia tão piedoso e estava atraindo a esposa durante tempo, ou a esposa que parecia tão piedosa estava atraindo o marido durante tempo, ou fugiu com um homem, ou outro fugiu com uma mulher. Acontece na igreja. Isso vai acontecer no primeiro século?
Mas quando nós entendemos o que é adultério, pensamento lascivo é adultério. Pensamento lascivo é adultério. Quem disse isso? Jesus. Então, quando alguém cai em adultério, a hipocrisia, eu aponto o dedo e uso a minha língua para amplificar o pecado da pessoa, contando para todo mundo que fulano de tal traiu a esposa, sem objetivo algum, apenas para se achar superior no íntimo, para se achar superior, mas eu sou fiel à minha esposa, jamais farei isso. Quando na sua mente, essa pessoa muitas vezes nutre pensamentos lascivos. Ela também é uma adulta. Hipocrisia. A diferença é que o outro saiu do campo da imaginação, dos pensamentos, e foi para o ato. Pecado, um pecado pior, com certeza. Mas a categoria de pecado é a mesma. O outro está só na mente. E é adultério também. É adultério. Fulano de tal caiu em adultério. E quem é o portador dessa notícia é alguém viciado em pornografia. É a mesma coisa. É fácil apontar. Abominas os ídolos e lhes roubas os templos. Aqui é uma questão que os judeus eram proibidos de fazer, mas no tempo de apostasia faziam. Chegar em templos pagãos, quando os judeus estavam em templos pagãos, por causa de uma guerra que venceu, e eles chegavam até o templo, Deus mandava eles queimarem tudo. Eles não poderiam ficar com nenhum ídolo. Não importava se era de ouro. Nós temos deuses que eram de ouros, a escultura. E era proibido o judeu pegar isso. Está em Deuteronômio. Deuteronômio, salvo engano, capítulo 7. Mas muitas vezes os judeus, mesmo com essa ordem divina expressamente declarada, eles iam aos templos pagãos e roubavam os templos pagãos. Esta é a ironia. Qual a ironia? Ora, se é tudo ídolo, o ídolo não é o provedor da sua vida, mas você precisa roubar o ídolo de ouro para ter a provisão do seu sustento? Tu, que abominas os ídolos e lhes roubas os templos? É uma ironia. Sabemos que é a palavra abominação? É um completo desprezo. É hipocrisia falar que abomina uma coisa, mas flerta com ela, vez ou outra. É hipocrisia. E aí vem o apóstolo Paulo, no final, e diz, versículo 23, tu, que te glorias na lei. Isso é errado em si? Não. Não é errado em si. Desonras a Deus pela transgressão da lei? Isso é errado. Isso é errado. Algumas pessoas acreditam que o nosso Deus é um Deus carente. Que Deus está lá nos altos dos céus, olhando de maneira carente, vendo alguém que vai proferir boas palavras a respeito dele. E a pessoa que profere palavras bonitas, palavras de amor sobre Deus, Deus está lá no alto do seu trono, se alegrando. Isso é fantasia. Sabe o que Deus quer?
uma conduta reta. Deus quer que a boca que glorifica Ele viva os seus preceitos. É isso que Ele deseja. Te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Versículo 24. Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Olha o problema do pecado dos judeus. No versículo 18 ao 32, os gentios faziam isso. E eles tinham punição em si. E ponto. Mas os judeus, por serem um povo escolhido, quando eles agiam em desconformidade com a lei de Deus, o nome de Deus estava em xeque. Como foi lembrado pelo irmão Gustavo, a quem muito é dado, muito será cobrado. E o nome de Deus era blasfemado entre os gentios por causa dos judeus. Nós vemos isso nos exílios, que os gentios iriam e falariam, esse Deus que se diz todo-poderoso, não pode salvar os israelitas da mão dos assírios? É esse o Deus? Dos babilônicos? E nós vemos homens de Deus, em contrapartida desses judeus aqui, homens de Deus como Moisés, que estavam preocupados com o nome de Deus. Quando ele pleitia com Deus, falando, Senhor, se tu vieres e matar todo esse povo, o que será do teu nome entre as outras nações que dirão, tirou o povo do Egito apenas para matá-los no deserto? Moisés estava preocupado com a lei de Deus. Ou melhor, com o nome de Deus. Será que os cristãos estão preocupados com o nome de Deus ou estão preocupados com seus próprios nomes? Quem é o nosso Deus? Basta nós pararmos e pensarmos. Nós estamos buscando que o nome de quem seja grande? O nome de Jesus ou o nosso nome? Quem? Nós devemos responder para a nossa consciência. Eu acordo todos os dias, pela manhã, pelo nome de Cristo ou pelo meu nome? Eu vou trabalhar pelo nome de Cristo ou pelo meu nome? Quem nós estamos querendo fazer um nome grande? Será que realmente os cristãos estão querendo, como João Batista, que ele cresça e nós diminuamos? Será? Nós não estamos vendo isso. Nós não vemos isso na geração atual de cristãos. Nós vemos os cristãos estando anexados aqui, junto com os judeus. Nós vemos os cristãos sendo motivos de chacota. Nós vemos pessoas que dizem que não vão à igreja, não porque discordam do evangelho, mas por causa da conduta de cristãos. Eles podem dizer, não, tudo bem, aquela frase célebre, que tem o seu fundo de verdade. Se a igreja é repleta de hipócritas, cabe mais um, venha para a nossa igreja. Sim, é verdade. Mas o fato da pessoa usar desculpa de algum cristão ter ferido ela, de algum cristão ter agido em hipocrisia ou de qualquer coisa, não anula o fato de realmente os cristãos, atualmente, estarem sendo motivo para o nome de Deus ser blasfemado.
Se por um lado eles não buscam que o nome de Cristo seja grande, por outro, a gente também pouco se importa com o nome dele. Nas conversas com os ímpios, se os ímpios falam palavra torpe, nós também falamos. Se os ímpios amaldiçoam, xingam com seus lábios, os cristãos também o fazem. O que o apóstolo Paulo, que determinadas coisas nem se nomeia entre vós, isso já não existe mais entre a igreja. Que nós devemos guardar os nossos olhos porque são a janela da alma, isso também não existe mais. Nós estamos investindo mais tempo. Isso não é errado em si, mais uma vez. Assim como os judeus estavam praticando coisas que não eram erradas em si, assim também muitas vezes eles podem estar praticando determinadas coisas que não são erradas em si. Mas a nossa idolatria faz com que seja errado. Nós estamos gastando o nosso fôlego de vida, buscando mais aperfeiçoamento profissional, aperfeiçoamento na performance em atividade física, em área de estudo, em relacionamentos. Estão nos entregando mais a isso do que a Deus? Então nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Aqui estamos nós. O apóstolo Paulo está colocando algo que a gente precisa relembrar. Antes do evangelho ser apresentado, a gente precisa conhecer melhor a nossa condição. Eu não posso falar que eu sirvo a Cristo e eu estou vivendo igual a esses judeus. Não posso. Então vamos para as aplicações dessa noite. Dentre o que nós vimos, do versículo 17 ao versículo 24. Primeira aplicação. Existe uma maneira legítima e uma maneira ilegítima de se gloriar em ser cristão. O fato de os judeus, aqui no versículo 17, se gloriarem de serem judeus,